então não existiria som se não houvesse o silêncio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Tubelo e hoje vamos falar de música. A música está no ar, num oferecimento da Universidade do Brincar, um portal de conhecimento em educação que funciona como uma Netflix. Acesse novas ideias, novas estratégias, rotinas, inspire-se e invista no seu crescimento pessoal e profissional. Assine agora www.universidadedobrincar.com.br. E hoje nós iremos falar de música, o quanto a música desenvolve processos neuroplásticos de aprendizagem, de memória, de linguagem. E no final deste nosso podcast trarei as famosas neurodicas, hoje ligadas à música. Então, para a música nós dependemos da audição. A audição é um sentido que já se encontra em atividade desde da 12ª semana de gestação, quando o feto já consegue distinguir sons internos dos seus órgãos, dos órgãos da mãe, e dos sons externos ao útero. Os sons graves são os sons mais audíveis pelo feto. Ele vai aí guardando uma memória sensorial auditiva. A música, junto à linguagem, é um dos traços exclusivos dos seres humanos. Apesar da existência do canto dos pássaros e alguns tipos de comunicação entre primatas, baleias, nenhuma outra espécie possui esse domínio, esses dois domínios, linguagem e música, organizado de maneira tão complexa quanto a do ser humano. Quem nos fala sobre isso é Mitten, em 2006. Além disso, a música ela é tão antiga quanto a cultura, tendo aí mais de 70 mil anos. Até nas paredes das cavernas, nos desenhos rupestres, a gente pode ter algum vestígio de música, da cantoria, do som sendo proporcionado pelos tambores, já que o tambor é o primeiro instrumento musical da humanidade e que traz aí a reprodução do som da batida do coração. Então, a música ela é anterior à própria linguagem e à agricultura. Ela está presente na revolução cognitiva, poderíamos dizer, baseado em Harari. Embora não se saiba ao certo o papel evolutivo desempenhado pela música, não se pode negar sua importância em nossas vidas. Dada essa onipresença diariamente, que até para o surdo, a música tem uma representação através da vibração, já que a música é onda vibratória. Os estudos da física podem se aprofundar nessa questão das ondas vibratórias causadas pela música. Nós aqui nos ateremos às questões da neurociência e dos estudos neurocientíficos sobre a música. Então, ela é independente também da cultura onde nós estamos inseridos, mas possui uma influência da cultura em que nós vivemos e crescemos e nos desenvolvemos. Existe uma série de áreas anatômicas e neuroanatômicas diferentes ao se falar de música
músicos e não músicos, incluindo aí as regiões que têm domínio auditivo, motor, somatosensorial, as áreas do corpo caloso, que faz essa conexão interhemisféricas entre o hemisfério direito e esquerdo, e o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora, pelas praxias, pela taxia, né, pelo equilíbrio, pelo ritmo e pelos conteúdos também emocionais. Técnicas como imagem por ressonância magnética, que é o IRM, tem nos dado a oportunidade de compreender melhor as áreas envolvidas em diferentes fenômenos da vida humana. Por exemplo, a verificação de diferentes volumes de estruturas cerebrais específicas do corpo caloso, do córtex motor, do cerebelo, quando se compara principalmente cérebros de músicos de alto desempenho com cérebros de não músicos. Isso nós já começamos a encontrar estudos em Scholog, ou Scholog, né? Scholog, 1995. Nesse sentido, muito tem se discutido sobre os efeitos de neuroplasticidades resultantes do treino musical. Já estudos de RMF, né, ou seja, de ressonância magnética funcional, têm nos dado a possibilidade de estabelecer correlações entre determinadas áreas e funções, habilidades musicais ou processamentos de sons. Robert Zatorre é um grande autor e cientista dentro da área da neurociência e a música, que nos ajuda a estabelecer aí o papel do hemisfério direito no processamento da música, né? O envolvimento, a atividade desse hemisfério no processamento de informação auditiva e musical relacionado ao córtex auditivo, e que nos traz um estudo mais específico sobre a percepção e a interação das funções auditivas e as motoras. Isso é um dos componentes muito importantes da música, né? Já a formação musical, ela tem sua estruturação antes dos 4 anos de idade. Nesse período se desenvolve o que nós chamamos de ouvido absoluto, que é a identificação de notas musicais sem uma referência específica. É uma habilidade, uma capacidade de, durante a formação do músico, desenvolver uma memória de trabalho de campo. O aumento do raciocínio humano provocado pela música construiu um fenômeno que o Hauscher, em 1993, chamou de efeito Mozart, que é um estudo onde foram analisados estudantes universitários expostos à sonata de Mozart por 10 minutos. Esse experimento foi comprovado em ratos quando expostos à sonata na vida intrauterina, né? E quando recém-nascido, obtiveram maior desempenho ao se orientarem no labirinto em T, diferentemente dos que já eram expostos. A música possui um alto potencial terapêutico ainda não conhecido em sua totalidade por conta da falta de estudos na área da musicoterapia. É uma área muito recente e que deve receber uma melhor atenção sobre esses efeitos da música como uma ação terapêutica ligado a diferentes patologias. Essa ciência já foi usada para melhoras cognitivas em doenças como Parkinson, demência senil e hiperatividade.
Na epilepsia, por exemplo, foi comprovado que por meio de um estudo que incluiu 11 crianças de Taiwan, da Tailândia, com idade entre 2 e 14 anos, com epilepsia refratária, comparando as crises de 6 meses antes do tratamento e 6 meses durante a exposição à musicoterapia, a ações com a música, foi constatado que 73% dessas crianças pesquisadas obtiveram uma melhora de 50% nas crises e em 2 pacientes a inexistência de crises durante o tratamento. A música pode promover então uma liberação de dopamina, inundando assim o sistema dopaminérgico, receptores de D2, em pacientes com epilepsia do lobo temporal, que é um lobo muito abrangente, mas focado na compreensão, tanto da linguagem como da audição. A inundação da dopamina pode potencialmente se comportar como um anticonvulsionante. Esses estudos estão em Maguire, 2012. O potencial, o processamento musical tem envolvimento em 3 etapas, que é a percepção musical, o reconhecimento musical e a emoção. O córtex auditivo primário e o giro temporal superior são áreas responsáveis pela percepção musical. O córtex primário é sensível à percepção do tom, enquanto a associação auditiva é sensível aos processamentos mais complexos lineares, como a melodia, e a não linear, como a harmonia. O ritmo é processado no cerebelo, nos gânglios basais e nos lobos temporais superiores. O reconhecimento musical e a emoção, eles envolvem o órbito frontal e o sistema límbico. Então, o órbito frontal, que está também relacionado ao pensamento, às funções executivas, e também é uma caixa de memórias, né? Uma caixa de memórias espaciais também, assim como o córtex entorrinal tem essa memória espacial do movimento. O órbito frontal tem uma relação com esse campo da música, né? Essas ondas espaciais que circulam quando vibramos através da linguagem ou de instrumentos musicais. Mas tudo isso ainda são estudos muito recentes. E o sistema límbico, que está relacionado às memórias emocionais. Eles são envolvidos à memória musical com as emoções ligadas às melodias. O córtex auditivo primário recebe os aferentes talâmicos do núcleo geniculado medial. O tálamo é um dos grandes gerentes responsáveis por vários comportamentos, tanto emocionais como cognitivos. Também gerencia comportamentos neurovegetativos, involuntários e voluntários, que por sua vez se conecta por meio de redes com o córtex de associação auditiva, sistema mesolímbico e outros córtex multissensoriais. A música, ela ativa muitas áreas cerebrais e isso pode se tornar um problema para algumas pessoas. A epilepsia musicogênica é um desses problemas, um tipo raro de epilepsia, onde as crises são desencadeadas por um estilo musical específico, nota musical, som instrumental ou até mesmo por um específico cantor. Um dos estilos estudados e que
apresenta complicadores para a epilepsia musicogênica é o rock pesado, ou hard rock, né? A música é composta, então, por 3 elementos básicos: harmonia, melodia e ritmo. A harmonia é um conjunto agradável de notas musicais, acordes, por exemplo, de um violão ou de um piano. A melodia são notas tocadas separadamente, também pelo piano, sax e a voz. E o ritmo é a noção métrica temporal da música, batida, exemplo, pela bateria. Lá, voltando nas notas musicais da harmonia, dos acordes, o exemplo que eu dou de violão e piano, na verdade, não é o piano, e sim o órgão, né? Que tem um acompanhamento eletrônico, e não o piano em si. O piano em si está ligado à melodia. Um aspecto importante da música, quanto à percepção e à produção da música, é a capacidade de gerar interações auditiva-motora, né? Auditivo-motoras, no cérebro de quem executa, principalmente de quem executa a ação de fazer a música acontecer. Ela está relacionada também ao movimento. E também de quem ouve, porque aí o ouvinte, ele vem numa questão do neurônio espelho que vai aparecer posteriormente aqui no nosso podcast. Para compreender essas interações é necessário esclarecer 2 conceitos importantes. O feed-forward, que é o relacionado à capacidade do indivíduo de prever eventos. Um exemplo é o fato de que quase todo indivíduo, todo sujeito, é capaz de bater os pés no ritmo de uma música que escuta. Então, essa é uma relação, um exemplo de feed-forward. O indivíduo percebe a regularidade da música num estímulo auditivo e consegue prever e sincronizar os movimentos dos seus pés com esse ritmo musical. Esse é o resultado motor. E o outro conceito é o feedback, relacionado à capacidade de realizar as alterações do processo motor a partir da audição de estímulo sonoro. Um exemplo disso é o violinista que toca uma nota com afinação não muito precisa e consegue, a partir do resultado sonoro, realizar movimentações nas posições dos dedos, alcançando assim um resultado preciso de afinação. Isso é um estudo que a gente pode encontrar em Robert Zatorre, 2007, juntamente com seus colegas Shen e Penyumbi. Estabelecer como se dão essas interações pode auxiliar na melhor compreensão dos mecanismos de feed-forward e de feedback que regem a performance musical. Os resultados indicam que tanto na audição quanto na execução de música, ambos os córtex auditivo e motor, eles são recrutados. O interessante desse dado é que, mesmo somente ouvindo a música, sem a gente executar qualquer tarefa motora, o córtex motor está sendo recrutado simultaneamente. Além disso, apesar de diferenças na intensidade do recrutamento dessas 2 áreas, tanto músicos quanto pessoas que não têm o treinamento musical, ou podemos chamar de não músicos, eles obtêm o mesmo tipo de recrutamento. Isso indica que a interação auditivo-motora não está aí restrita à prática musical, mas também à prática musical relacionada à sua intensidade enquanto fenômeno. Então, enquanto ouvinte, eu também ativo essas 2 áreas, que é a auditiva e motora. Seguindo, então, nesse mesmo pensamento,
Bauman, 2005, e colegas investigaram áreas cerebrais envolvidas quando pianistas executavam um feedback auditivo e quando ele não executava esse feedback auditivo, ou seja, sem feedback auditivo. Eles ouviam as mesmas peças previamente tocadas sem tocar um instrumento. Seria então um pensamento ideomotor, né? Ouvir e depois pensar sobre o que ouviu. Assim como esse estudo, os pesquisadores observaram recrutamento das áreas motoras, tanto da motora como auditiva, nas duas tarefas, tanto executando quanto ouvindo e depois pensando sobre o que ouviu. As áreas são ativadas. As duas tarefas então mostraram que uma puramente motora e outra puramente auditiva são ativadas. Nas duas situações, tanto o córtex auditivo quanto o motor, eles foram recrutados simultaneamente, fornecendo maiores evidências de que existe aí uma inter-relação entre o auditivo e o motor e que elas não são indissociáveis. Assim como Vallon nos deixou esse legado de que o pensamento e o motor são indissociáveis, o auditivo e o motor também são indissociáveis. Isso é incrível. A linguagem, o aprendizado da música também estão relacionados, em grande parte pela capacidade de imitação. Entra aí, então, o fator do sistema de neurônios espelhos. Existem indícios desse seu papel, porque são os neurônios espelhos os responsáveis pela capacidade de imitação, de empatia e de teoria da mente, né? Então, na música e na linguagem, o sistema de neurônio espelho vai estar muito presente, porque ele também está relacionado ao aprendizado social. E na prática musical já se tem evidências dessa relação e dessa atividade muito intensificada na função dos neurônios espelhos em relação à música. Então, alguns estudos propuseram um modelo indicando uma possível contribuição dos neurônios espelhos, além do seu papel na conexão com o córtex auditivo e o sistema límbico, o sistema responsável pelas emoções, o que traz implicação na percepção das emoções evocadas pela música. A música e a linguagem são processadas de maneira muito independente, porque o cérebro, o hemisfério direito do cérebro, ele é responsável pelo processamento musical, especialmente das melodias. E já o hemisfério esquerdo, ele é responsável pelo processamento da linguagem falada e da compreensão da linguagem falada. Então, quando se fala, se está ativando o hemisfério direito, mas quando se canta, está ativando o hemisfério direito. Por isso, pessoas que têm lesão da área de Broca, que é a área responsável pela fala, elas começam a voltar a falar fazendo a terapêutica do canto, porque se não teve esse hemisfério direito lesado também, é a via pela qual a gente vai conseguir conectar o hemisfério esquerdo novamente à fala. Por quê? Porque já se tem estudos evidenciando que o corpo caloso de quem canta, de quem trabalha com musicalidade, ganha um volume maior, tem um volume maior ao fazer esse mapeamento através das ressonâncias magnéticas. Então, é importante saber que cantar pode levar a uma melhor linguagem e articulação da linguagem. Na fonoaudiologia também deve ser usado esse recurso para auxiliar
a melhora fonética, né, e fonoarticulatória das crianças e pessoas que têm problemas fonoaudiológicos. Para a fala, utiliza-se grande variação de timbres em um curto espaço de tempo, formando vogais e consoantes. Então, de certa forma, quando a gente fala, a gente está musicalizando. E nós temos também a questão dos sotaques e desse carregado de entonação, né, verbal, em cada região, tanto do nosso país, no Brasil, como no exterior. Muitas línguas têm um carregado musical. Então, por isso, essa relação entre a fala, a linguagem falada e a música. Na música, a maior variação de alturas e a duração de cada som é muito maior do que a fala, mas ainda existe na fala essas entonações diferentes. Conforme o que a gente fala ou o que a gente quer expressar de sentimentos, a gente vai alongar certas vogais ou consoantes. Ao mesmo tempo, as variações de duração desempenham um papel mais importante do que na fala, ou seja, na música é mais importante do que na fala, tendo que ser realizada de maneira precisa. Porque a música, ela traz também essa questão emocional da expressão do que se quer dizer, né? Apesar das diferenças citadas entre a música e a linguagem, ambas possuem organização sintática e compreensão semântica. A capacidade da música de regular as emoções, apesar de amplamente observada no nosso dia a dia, ainda precisa de uma apropriação de estudo. Se tem pouco estudo acerca da música e a regulação das emoções. O melhor entendimento das estruturas envolvidas nessa evocação das emoções pela música poderá contribuir nos tratamentos de distúrbios da depressão, da doença de Parkinson, também da doença de Alzheimer e de doenças do hipocampo, de memória, né? A música ativa áreas do hipocampo que poderiam ter relação com a depressão e o sistema dopaminérgico, no sentido de poder melhorar esses eventos, de trazer uma terapêutica para esses eventos. A música é amplamente utilizada como recurso mnemônico de memória. No momento, não se sabe muito o motivo da música ampliar as capacidades de memória para textos, mas elas acontecem. Uma hipótese reside aí no compartilhamento de conteúdo semântico entre a linguagem e a música. Existem estudos potenciais que evocam e indicam a compreensão sintática e semântica de música. Estudos semelhantes podem ser vistos quanto à linguagem, sendo essas duas áreas tendo uma intimidade, um compartilhamento no recrutamento de áreas neurais, né? Tanto a linguagem como a música recrutam áreas, as mesmas áreas neurais ou cerebrais. Além disso, é possível que o resultado positivo de um momento de texto memorizado com música ou sem música, ela resida no fato de que as pessoas gostam de música, então ensaiam melhor usando textos com música. E outras pessoas têm um melhor resultado com textos sem músicas. Aí tem também uma questão muito ligada à identidade pessoal e à cultura local, cultura familiar com a música. Pessoas que são criadas dentro do berço da música vão ter facilidade de usar a música como um recurso para mais áreas de conhecimento do que aquelas que não têm tanta familiaridade com a música ou com instrumentos musicais, né? Então tem todo um conteúdo, um componente cultural também.
Vamos então às nossas neurodicas de hoje, num oferecimento da Universidade do Brincar. Venha aprender conosco em diferentes áreas de gestão pessoal, financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas de psicanálise, educação física, educação infantil, coach e neurociências. Faça sua inscrição mensal por R$ 59,90 ou semestrais com descontão. Acesse o link www.universidadedobrincar.com.br, a única universidade da ciência do brincar. Vamos às nossas neurodicas sobre música. E também vou deixar aqui duas sobre a importância do silêncio, porque o silêncio na música ela é representada pela pausa, né? O som sem o silêncio ele não existe. Então a música também necessita de pausas que vão dar uma organização à melodia e à harmonia. E amanhã, ou no próximo podcast, eu irei falar mais sobre o silêncio e o quanto ele é importante no processamento de diferentes áreas do nosso cérebro e numa área específica relacionada à rede padrão, de modo padrão, que é a Default Mode Network. Mas esse é o próximo episódio do nosso podcast. Neurodica número 1 para a música. Onde as palavras falham, a música fala. Assim, cantarole algo, melodias, palavras, quando quiser a atenção das crianças. Não precisa ser uma música composta, apenas fale, cantarolando, melodiando o que você quer dizer, e você terá aí uma mágica, a atenção instantânea das crianças para você. É quase que realmente mágico, mas as crianças reconhecem a melodia e elas param o que elas estão fazendo para ouvir você. Neurodica número 2 de hoje: antes da aula de matemática, trabalhe com a música ou musicalize algo, promovendo um momento prazeroso de cantoria com seus educandos ou com seus filhos, pois a música ativa áreas corticais importantes no raciocínio lógico matemático e na concentração. Neurodica número 3. A música estimula a produção de dopamina, neurotransmissor muito importante para a ativação de processos motivacionais que levarão ao aprendizado. As músicas com 60 a 70 batidas por minuto favorecem a concentração. A canção Paralise de Beethoven foi aplicada em um estudo onde as pessoas acertaram após a ouvir, né, a música Paralise, elas acertaram em média 12% mais, ou tiveram resultado 12% maior nos testes de matemática. Dica de hoje, neurodica número 4. Tocar um instrumento musical aumenta em volume a capacidade do desempenho do córtex auditivo e também o volume do corpo caloso, né? Ou seja, de comunicação entre os hemisférios. Estudos mostraram, com evidências também, que existe uma neurogênese na área do córtex auditivo, ou seja, produção de novas células neurais quando se está fazendo o exercício do instrumento musical, de aprender um instrumento musical e de tocar, de treinar esse instrumento musical. Neurodica 5. Bebês que ouvem música apresentam melhor
qualidade e precocidade na aquisição da linguagem falada. E você já pode contar histórias e cantar para a criança, para o bebê, desde o 3º trimestre de gestação, de gravidez, ou seja, ainda quando ele está em formação, pois o bebê já possui percepção quanto ao timbre de voz e entonação de voz, podendo vir a reconhecer a voz de pessoas que estiveram próximas durante o período da gestação. Neurodica 6. Músicas são bastante utilizadas com sucesso como terapêutica para a recuperação da memória de pacientes que tiveram perda por lesão cortical ou hipocampal, né? O hipocampo é a área central da memória. Neurodica 7. Pesquisas realizadas nos laboratórios de Northwestern University mostraram que o aprendizado da música retarda o envelhecimento das células cerebrais e auxilia no aprendizado da leitura. Então, use e abuse da música, tanto na sala de aula, né, quanto em casa, para estimular o seu processo de leitura também. Neurodica número 8. Músicos apresentam melhor conexão interhemisférica e aumento do volume do corpo caloso, como eu já falei anteriormente. Neurodica número 9. O silêncio ajuda a transformar informações de memória de curto prazo em memória de longo prazo, ou seja, depois que se faz uma ação de aprendizado, é importante que a gente tenha um momento assim mais meditativo, silencioso, para que o que você adquiriu de conhecimento possa ser assimilado num processo da Default Network, que eu vou falar amanhã, ou seja, no nosso próximo podcast, transformando num componente de emoção, de relação com coisas já aprendidas anteriormente, formando novas memórias de longo prazo. E a nossa última neurodica de hoje, a neurodica 10. Durante o período de silêncio, a rede de modo padrão se ativa, que é a Default Mode Network, aquele momento que você parece estar sonhando acordado ou divagando. Esse é o nosso momento de modo padrão, né? Durante esse momento ele é ativado, o ativo córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior, além do precúneus, que é a área da imaginação, geralmente trazendo memórias autobiográficas e episódicas, mediante pesquisas com o uso de imageamento computadorizado no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino do Rio de Janeiro, no Brasil. Percebeu-se que isso ocorre em momentos de autoavaliação e planejamento de ações futuras durante a atividade Default Mode Network. Isso nós vamos aprimorar no próximo podcast. Por hoje é só. Fiquem conosco nos próximos episódios do podcast. Me sigam aí no podcast Neuróbicos. Também vocês podem me encontrar no canal do YouTube Humanidade Lúdica, onde tenho 2 séries. Humanidade Lúdica, trazendo a antropologia dos brinquedos, das brincadeiras e do comportamento lúdico, assim como trago em outro momento, numa outra série, a neurociência e o brincar. Então, esses são meus 3 projetos: Humanidade Lúdica, Neurociência e o Brincar, no YouTube, no meu canal Humanidade Lúdica. Se inscreva no canal, receba as notificações, curta, faça o meu canal crescer. E também aqui no podcast, pelo Spotify, pela Anchor, pelo Spreaker
pela Rádio Publish, você me encontra na Neuróbicos. Por hoje é só, um beijo lúdico a todos e até o próximo episódio.